Me permite uma parte? Você vai querer falar também, né? Não, eu vou falar, eu vou ser muito breve. Major, eu fiquei muito triste quando eu soube dessa atitude do governador de São Paulo. Triste como cidadã. Meu estado é Mato Grosso, não é São Paulo. Mas triste por ver a forma desidiosa que um sujeito que foi eleito no maior estado brasileiro, senhor presidente, o maior estado brasileiro, se refere a pessoas que estão aposentadas porque trabalharam. Não, vagabundo não se aposenta, não. Nem o vagabundo da gíria policial e muito menos o vagabundo que não trabalha. Esse não se aposenta. O vagabundo da gíria policial, ele vai preso ou morre. E o vagabundo que não trabalha depende dos outros. Os aposentados, você chamar pessoas de mais idade que você, não ter respeito pela idade, pela experiência, não ter respeito pela farda, Major, isso é de uma falta de categoria, de classe, é de uma falta de conteúdo político que irrita. E eu vou lhe dizer, eu tenho um amor pela polícia muito especial. Os senhores sabem, eu tive com seguranças anos e vi eles colocarem o corpo na minha frente para me defender. Então eu não admito, no Mato Grosso, em lugar nenhum do mundo, que se desrespeite uma farda. Muito menos uma farda que já está dobrada, que já está guardada, porque já cumpriu a sua missão. Então, Major Olímpio, saiba que sou absolutamente solidária às suas palavras, ratifico todas as suas palavras. E digo mais, da forma como o senhor disse educadamente, hoje eu pela emoção, me dou a liberdade de não ser tão educada. Eu quero dizer ao povo brasileiro, Major Olímpio, cuidado, porque esta praga vai querer chegar à presidência da República, vai querer chegar muito mais longe do que está. Quem não respeita o cidadão não merece voto. Quem não respeita o idoso não merece voto. Quem não respeita o aposentado. Quem não respeita uma farda, Major Olímpio. Ora, quem que não respeita uma farda? Um governador do estado faltar o respeito com a própria instituição que ele governa. Se colocou a culpa no senhor, eu acho muito bom, o senhor sabe por quê? O senhor está incomodando. E o senhor vai ser o governador do estado de São Paulo, se Deus quiser. Porque o senhor é um cara do bem, o senhor é um cara que tem respeito, o senhor é um cara que me orgulha estar aqui ombreando esse Senado. Eu tenho certeza absoluta que essa vai ser a resposta do povo de São Paulo para esse desmando desse governador. Muito obrigada, desculpa a emoção. Senador? Está no bojo de um habeas corpus, mas ele atinge, senador Girão, segundo o próprio Conselho Nacional de Justiça divulgou, mais de 4.000 presos. Né? Então, não são nem os 38 da Lava Jato e nem os 190 mil, mas ainda que sejam 4. Não precisa ser 4.000, não. Para mim que seja 4. Você tirar um estuprador, você tirar um pedófilo, você tirar um latrocida, porque você tem aqui o julgamento de uma pessoa que é influente, que é um político, que está envolvido na Lava Jato e que, por acaso, você disse que foi torturado pela Lava Jato. Nossa, aqueles instrumentos de tortura horrorosos. Né? Quem vê, parece que Sérgio Moro e Deltan Dallagnol estavam com algemas, chicotes,
chicotes, né, instrumentos de tortura medievais, pegando aqueles pobres anjos inocentes e obrigando aquelas pobres pessoas, sabe, a confidenciarem aquilo que não tinham feito, a contarem onde estavam o dinheiro que eles não tinham roubado. Mas eles foram obrigados, eles foram torturados a fazer isso, sabe? Então é para corrigir essa distorção que hoje se coloca em xeque, que hoje se coloca em dúvida um princípio fixo, cláusula pétrea da Constituição, que hoje se coloca em dúvida um princípio de justiça que todo brasileiro conta, confia que existe. Senador Stevenson, essa espécie de julgamento, o último que houve foi em 2016, e foi o ministro Teori, o primeiro foi em 2016, e o ministro Teori Zavascki foi o relator, né? E, naquela ocasião, o falecido e saudoso ministro Teori Zavascki foi muito lúcido, e o julgamento acabou com uma votação de 7-4, mais ou menos. O que aconteceu de lá para cá, senador Girão? O que aconteceu, senador Stevenson? Senador Hans? Nada aconteceu. Não houve nenhuma mudança fática ou jurídica que autorize a se mudar essa visão, se a mudar esse posicionamento. Não existe nenhum fato. Simplesmente é porque agora você vai julgar fulanos. Os julgamentos, em alguns casos, eles não estão sendo feitos de acordo com o caso, e sim de acordo com a cara do freguês. Essa é a verdade. Infelizmente, é a verdade que nós estamos vendo aí no país. E nós temos, então, essa alegação, que para mim é um abuso, uma falta de respeito com o povo brasileiro, de dizer que isso é para coibir os abusos da Lava Jato. Quem abusou foi quem roubou bilhões do povo. Quem abusou foi quem encheu mala, cueca de dinheiro. Isso sim, abusou. Tá? E vou lhe dizer mais, dessa decisão, capitaneada pelo ministro Teori, até agora, aumentou consideravelmente o número, sabe de quê, senador Stevenson? De colaborações premiadas. Porque a malandragem, que antes se achava absolutamente ilesa e impune, né? Não vou recorrer até quando não puder mais. A malandragem falou, opa, peraí, agora de segundo grau eu já vou ser preso? Peraí, peraí, eu quero colaborar. Tá? Isso é o que é chamado de instrumento de tortura, senador Girão. É isso que nós estamos vivendo, é isso que não dá para a gente admitir, né? Agora, claro, se essa decisão do STF não respeitar esses princípios jurídicos mínimos, tá? E, de novo, respaldar a impunidade dessas pessoas, óbvio que todos os canalhas que estão sendo processados, e mesmo aqueles que já delataram, vão se retratar da delação. Se vocês não sabem, é cabível a retratação da delação, né? Então, tudo por água abaixo. É colocar caminhões de terra em cima da operação, a única operação que tinha condições de resgatar a nossa imagem aqui, a nossa autoestima como cidadãos, e resgatar a nossa imagem a nível internacional. Eu digo, sim, já que a senhora falou. Senador, eu devo lhe dizer que concordo com a maioria dos seus posicionamentos, mas eu não consigo deixar de fazer o meia-culpa, no sentido de que o Senado deveria, sim, ter exigido, ter pautado esse projeto, né? Nós temos um projeto do senador Álvaro Dias e temos um projeto do senador Oriovisto, do qual eu tenho a honra de ser relatora. Estão ambos aguardando para entrar em pauta na CCJ, e por motivos políticos não entram. Então isso acaba evidentemente impulsionando o STF a tomar essas decisões, e todos nós ficamos à mercê do que pode sair desse tipo de julgamento. Nós deveríamos sim ter forçado essa votação. Nós precisamos, senador Stevenson, senador Girão, nós precisamos, o nosso grupo Muda Senado,
precisa se reunir e tratar seriamente sobre essas questões. Seriamente sobre as questões. Não adianta nós virmos aqui e nos preocuparmos e começarmos a nos manifestar às vésperas das coisas ruins que estão para acontecer nesse país. Nós precisamos fazer essa meia-culpa. Nós precisamos fazer. Tem projetos para serem votados. Por que não foram votados? Eu sei, o senhor sabe, que cabe ao presidente daqui do Senado pautar plenário. O senhor sabe que cabe a presidente da CCJ pautar as pautas da CCJ. Mas nós precisamos forçar que isso aconteça. Nós não podemos mais nos furtar a isso. Nós precisamos também reagir contra isso da forma correta, naquilo que nos cabe, que é legislando, né? Eu espero que ainda tenhamos tempo de evitar consequências muito mais trágicas do que nós já temos com relação principalmente à Operação Lava Jato. E aqui reiterar que a minha fala, a minha manifestação, ela não é contra nenhuma instituição. A minha manifestação não é contra a STF, a minha manifestação não é contra o Poder Judiciário. A minha manifestação é contra posicionamentos singulares, posicionamentos específicos e, no meu ponto de vista, equivocados, que estão sendo levados em pauta e estão sendo, muitas vezes, ajustados por conveniência de A ou de B. Isso, sim, o nosso STF não pode fazer. Eu confio que os ministros do STF vão ter noção da gravidade do que está acontecendo. Confio que eles vão, sim, reagir, ver a vontade popular. O senso de justiça tem que prevalecer. E eu espero que o resultado deste julgamento não nos traga mais uma decepção. A propósito de defender as instituições, só quero fazer uma última colocação muito pequena, que é com relação à busca e apreensão que aconteceu no endereço do Luciano Bivar, do PSL, o partido ao qual eu pertenci, há alguns dias atrás. Essa busca e apreensão é uma ordem judicial cumprida pela Polícia Federal, porque o TRE é um órgão federal. Imediatamente já surgiu uma conversa aqui no bastidor político que, pela briga, pelo desentendimento entre o presidente Jair Bolsonaro e o Luciano Bivar, Bolsonaro mandou fazer uma busca e apreensão na casa do Luciano Bivar. Meu Deus do céu! Será que político só consegue ver as coisas pelo ângulo político? O presidente não manda fazer busca e apreensão na casa de ninguém. O presidente preside, é o órgão executivo. Quem decide busca e apreensão é juiz. É juiz. É membro do TRE no caso presente. Portanto, não façam desse tipo de desentendimento, eu não sei se por ignorância ou se por má fé, não façam, senhores políticos. O futuro do Brasil virá de cabeça para baixo. Eu fui vítima muito disso. Quando eu dava uma decisão, senador Girão, diziam, ela deu essa decisão a mando do MDB. Ela deu a decisão a mando do PPS. Não, gente, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tem um processo, tem prova, tem a tua convicção. As coisas não funcionam, elas não tudo não orbita na volta da política. Precisamos respeitar, portanto, as instituições. Fica aqui o meu respeito para o TRE de Pernambuco. Não sei o mérito, não sei se é uma decisão correta ou não, mas fica aqui meus respeitos ao magistrado que proferiu essa decisão. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada, senhores senadores. Desejo um excelente final de semana a todos. Parabéns, Vossa Excelência. Já convido o nosso próximo orador, o senador Luiz Carlos Reis, nosso grande representante, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil. Boa tarde, senhor presidente.